E aí galera, hoje eu vou falar de uma coisa que é muito pedida, Pokémon. E eu não vou falar de qualquer tipo não, hein? Hoje eu vou falar do tipo Fogo. Ah, os Pokémon de Fogo. Com certeza é um dos tipos mais populares que tem. Se você gosta de Pokémon do tipo Fogo, já deixa o like e deixa nos comentários também qual é o seu favorito. E se você gosta mais de algum outro tipo, deixa nos comentários também qual tipo é esse e o seu Pokémon favorito, porque pode ser que eu fale sobre ele nos próximos vídeos. Fogo é um elemento muito poderoso e destrutivo, e a gente sabe que tem muito Pokémon de fogo que é bem forte. Mas outra coisa que vem do fogo é a energia. E a fonte de energia mais poderosa que existe hoje é o Sol. Afinal, ele nutre toda a vida nesse planeta. Então fogo não é uma coisa só que queima e faz calor. Mas será que tem Pokémon que representa mais esse lado energético e vital do fogo? Mas eu não posso começar a falar sobre isso sem mencionar o Ho-Oh, Pokémon lendário. Ele é inspirado na Fênix, mas não é qualquer Fênix. É na Fênix chinesa Feng Huan. É dito que o Sol criou esse tipo de Fênix e por isso ele tem as 5 principais cores para os chineses: preto, branco, vermelho, amarelo e verde. Só que é muito engraçado que quando eu tava lendo sobre isso, eu achei que ele tava descrevendo Pokémon, porque são as cores que o Ho-Oh tem. Esse Pokémon traz o poder da vida e da regeneração a partir do fogo. Então fogo não é realmente só destruição e poder. Outro Pokémon que também está relacionado ao Sol é o Volcarona e o Larvesta. Enquanto que o Volcarona parece com a mariposa Atlas, que é a maior borboleta do mundo, e as asas são muito parecidas com as pétalas da flor lírio-tigre, o tipo fogo desse Pokémon pode ter uma origem um pouco cruel, mas bem peculiar. Eu acredito que é por conta do bicho da seda, que é uma lagarta de mariposa que produz um casulo tecendo fios de seda, fios que a gente chama hoje de seda. Acontece que para você pegar esse fio e transformar em seda, você precisa colocar o casulo dessa lagarta dentro da água fervendo. E assim o casulo vai começar a se desfazer em fios. Então eu acho que é por isso que esse Pokémon é do tipo fogo. A mariposa Atlas também faz esse tipo de casulo com fios de seda. A seda começou na China, e existem lendas que falam que lá na época de 2600 a.C., a imperatriz chinesa da época colheu uns frutos estranhos no jardim e quando ela estava tomando chá da tarde, sem querer ela derrubou esses frutos na água do chá. E ela percebeu que esses frutos estranhos se desfaziam em fios fininhos e macios. Eu fico imaginando a cara dessa imperatriz colocando o casulo de um bicho no chá, tipo, opa, caiu! Imagina a história que ela deve ter contado para as pessoas porque ela fez a descoberta da seda, né? Ela não pode contar que ela colocou de propósito. Eu estava caminhando nos jardins do meu palácio, encontrei frutos estranhos e quando eu tomava chá, eu sem querer derrubei no meu chá. Nossa. O Volcarona também é baseado no Mothra, que é aquela mariposa Gigantamax do mundo do Godzilla, que é bem popular na verdade lá no Japão, essa mariposa. E também o Volcarona é baseado num anjo. Os serafins, segundo a angelologia, são anjos que têm 6 asas. Então se você se perguntava qual que é o equivalente ao Angemon do Pokémon, é o Volcarona. E o mais interessante é que a palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa queimar ou incendiar. Ou seja, perfeito para esse Pokémon. Nossa, eu realmente adoro Pokémon que tem várias inspirações diferentes. Eu acho isso muito interessante. Bem, seguindo, a gente também tem o Ponyta e o Rapidash, que são cavalos de fogo. E o próximo Pokémon que a gente vai falar, tô brincando. Por mais que os dois pareçam bem básicos, na verdade eles têm inspirações bem interessantes também. O Ponyta e o Rapidash representam os cavalos de fogo da carruagem do deus grego Hélios. Então na Grécia Antiga eles achavam que o movimento do Sol de nascer até se pôr era o Hélios cavalgando com esses cavalos, dando a volta no mundo. E a cor Shine do Ponyta, que é a azul, representa o fogo. Quando ele fica mais intenso, ele começa a ter uma cor mais azulada. Já o Rapidash, ele pode parecer um pouco mais estranho, porque o fogo dele não é azul, é branco, meio cinza. Mas por mais que isso pareça uma coisa falsa, na verdade tem um embasamento. Dependendo do componente químico, o fogo muda de cor. No caso, o Rapidash tem esse fogo meio prateado, que é bem bonito na verdade. E é claro que o fogo desse Pokémon representa a vitalidade dele, né? Porque é um cavalo de corrida. Então ele representa essa parte do fogo, transformada em agilidade. E isso também inclui outro Pokémon,
Talonflame, que é até engraçado, porque Talon significa garra, Flame é chama, então ele é simplesmente uma junção de duas palavras. E esse é o Pokémon de fogo mais rápido que existe. E ele usa isso para predar outras aves, como as aves de rapina do nosso mundo. Mas outra inspiração muito interessante para esse Pokémon são as flechas de fogo, que é basicamente a primeira arma termal criada pelo homem. Mas do contrário que os filmes mostram, como sempre, as flechas de fogo não podem ser disparadas de uma distância muito longa, porque senão no trajeto elas vão apagar e vai virar uma flecha normal. Bom, outro Pokémon que usa o fogo como combustível para sua agilidade, a sua velocidade, é o novo inicial de fogo dos jogos que vão sair esse ano, o Scorbunny. E por mais que não tenha ainda muita informação sobre esse Pokémon, na carinha dele a gente consegue ver que tá praticamente escrito que esse Pokémon vai ter muita vitalidade. Mesmo. Firefight. E os Pokémon de fogo também trazem outros significados vindos do fogo. O Pyroar, não é Pyro, é Pyro. É Pyro, né? Que são esses leões bonitos, que o macho tem a juba maior. Como é um leão de fogo, ele traz o conceito da coragem. Então ele traz essa noção de grandeza, de nobreza. E é claro que também tem um Pokémon que representa a paixão do fogo, que é o Oricorio. Ai, sei lá. Oricorio. Ai, não sei o nome desse Pokémon. É esse Pokémon aqui, que tem 4 formas. Cada uma é baseado num tipo de dança diferente. A forma do tipo fogo é dito que traz a paixão da música. E ele é inspirado nas dançarinas de flamenco. E que pra mim, das 4, é a que tem a forma mais bonita. Bem, pessoal, então é isso. Ah, e quase que eu esqueci do último Pokémon de hoje, olha só. O Charizard. Charizard onde? Que isso? Não, é que eu tô gravando vídeo aqui. Sobre o Charizard, claro, ele é o melhor Pokémon que tem. Eu sei tudo de Charizard. Ele foi o primeiro Pokémon a ser mostrado no anime japonês. Ah, é? Sim. Quanto aqui, o primeiro foi o Mewtwo. Nossa. Será que é por isso que a Game Freak acha que existem só esses 2 Pokémon? Não, eu acho que é porque eles amam eles mesmo. Ah, tá. Mas o Charizard é tipo um dragão, né? Já vi que você não entende nada sobre esse espécie magnífico que é o Charizard. Deixa que eu assumo daqui. A começar pelo seu nome, você sabe o que Charizard significa? Nem ideia. Em inglês, Char significa reduzir as cinzas. E Izzard vem de Lizard, que em inglês é lagarto. Olha só, nem podia imaginar. E isso não é tudo. O Charizard é baseado em 2 lagartos que compartilham o nome dragão. O dragão de Komodo, que eu não preciso nem explicar porque que parece, e o dragão voador, que ele tem essas membranas que ele usa pra voar, planar, né? Tanto faz. Além disso, a Mega Evolução Y do Charizard tem a habilidade de aumentar o poder do Sol. E isso representa a necessidade de Sol que os lagartos têm, que eles têm sangue frio. Mas é muita coisa que o Charizard tem de interessante. Nossa, impressionante, o Charizard tem muita coisa legal. Que isso, ele é incrível! Ele é basicamente o Pokémon favorito de todo mundo. Mas o Charizard não é meu Pokémon favorito. Então quem é o seu Pokémon favorito? É o Venusaur? Não. Então Blastoise? Não. Quem é então? Dustox? Dustox? Que é isso? É isso aqui? Isso? Meu Charizard destrói isso, quer apostar? Apostar o quê? Quando eu ganhar, você vai ter que mudar o mascote do canal pro Charizard. E se eu ganhar? Você pode pedir qualquer coisa. Então se eu ganhar, você vai ter que mudar o nome do seu Charizard pra Dustox. Tá bom, só não vai reclamar quando você perder. Cuidado com a soberba. Só bufando, né? Toma, eu falei que você não ia conseguir. Oh, vai tentar se proteger, que bonitinho. Oh, ele tá tentando recuperar a vida, que gracinha. Tá com medo, né? Tá com medo. Não sabe o que fazer, fica enrolando. Só enrola.
Eu quero ver quando você não conseguir recuperar mais vida. Aí eu quero ver. Só enrola, ele só enrola, não sabe o que tá fazendo. Não adianta, você não vai conseguir. Vai tentando, vai tentando. Que? Como assim? Não, cara, como que isso é possível? Como que você tinha falado? Não, não aceito isso. Não vou aceitar essa p... Aposta é aposta. Ah, pega essa aposta e enfia no seu Bom, gente, deixa nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Comenta a b... que esse vídeo é.